Vamos lá, então. A ideia aqui é a gente tentar tirar alguma lição ou algum indício que nos oriente com relação à eutanásia, levando em consideração as evidências desse fenômeno biológico que é a experiência de quase-morte. Eu vou falar bastante, eu vou tentar definir e mostrar as características do que é a EQM, o que é a experiência de quase-morte. E no finalzinho a gente faz esse link para saber se existe realmente algo que a EQM pode nos dizer a respeito da eutanásia. Bom, a definição de experiência de quase-morte é de pessoas que estiveram clinicamente mortas por um certo período de tempo, que foram ressuscitadas, trazendo da experiência um relato que guarda correspondência com o de outras pessoas em situação idêntica. Vale a pena lembrar aqui que essas palavras, clinicamente morta e ressuscitada, são palavras médicas, termos médicos, não é? Quando você tem um paciente que está em parada cardiorrespiratória, nós chamamos isso de morte clínica. E quando nós fazemos as manobras para trazer esse paciente à situação fisiológica original, nós chamamos de manobras de ressuscitação. Então, quando você tem um paciente que tem uma parada cardiorrespiratória, esse paciente tem morte clínica. O termo experiência de quase-morte é porque, uma vez que o paciente está morto, você não conseguiria trazê-lo de volta da morte, né? Então, seria aí uma outra situação. Então, a situação é médica, né, clínica, diante dessa situação. Qual é a incidência da experiência de quase-morte? No livro do Dr. Raymond Moody Jr., que é o primeiro livro que traz para a medicina ocidental, moderna, essa questão, ele chama a atenção de que há vários relatos de experiência de quase-morte registrados na história. Em Paulo aos Coríntios, na Bíblia, ele fala sobre essa situação. A história de Er, no livro A República, de Platão, também conta uma experiência de quase-morte. E no livro tibetano dos mortos, em que há uma descrição bastante detalhada do momento da morte, e essa descrição ela guarda uma semelhança muito importante com os relatos das pessoas que passaram pela experiência de quase-morte e que estão sendo estudadas hoje pela ciência. Por que hoje isso se tornou, de repente, se é tão antigo, desde a Dier, desde da época de Jesus, por que hoje as pessoas, os médicos, os cientistas estão dando mais atenção para esse fenômeno? Porque se tornou mais comum, por motivos óbvios, não é? A própria tecnologia, os recursos da medicina hoje fazem com que nós tenhamos um êxito muito maior nas manobras de ressuscitação do que existia anteriormente. Aqui em Portugal eu não tenho informação, mas lá no Brasil existe o SAMU, que é o Serviço de Atendimento Médico de Urgência, que está sendo organizado nas cidades, principalmente nas grandes cidades, e que está demonstrando uma eficiência muito grande, o treinamento é sério, os trabalhadores, as pessoas que se dedicam àquilo são bastante treinadas e eles conseguem chegar rapidamente aos locais de acidentes e têm conseguido resgatar muitos pacientes que morreriam sem aquele tipo de atendimento, né? Guardando as características de cada cidade. Em São Paulo, por exemplo, quando tem um acidente, tem moto, que chega mais rápido, tem o helicóptero, que pode resgatar nas situações de trânsito muito intenso, e assim por diante. Então, as pessoas também são mais informadas, muitas pessoas que não são da área médica sabem fazer manobra de ressuscitação. Então, o que acontece é que hoje é muito mais comum a gente estar diante de uma pessoa que passou por essa situação e que foi ressuscitada, no termo médico no sentido médico do termo. Qual que é o estado atual de pesquisas com relação a essa experiência de quase-morte? No ano retrasado, o Dr. Melvin Morse, que é um dos pesquisadores dessa área, ele começou a palestra dele lá nos Estados Unidos, em Washington, falando que hoje já não havia mais questionamentos se a EQM era ou não um fenômeno biológico. A discussão hoje era da fisiopatologia ou dos mecanismos que levavam os pacientes que tinham tido morte clínica a experimentarem essa experiência.
Mas a gente sabe que tem uma quantidade enorme de pesquisadores debruçados sobre o assunto e que só nos Estados Unidos são mais de 80 pesquisadores. Essa revisão de 155 trabalhos ela foi feita em 2007, nós já estamos em 2009. Acredito que tenha aumentado o número de trabalhos. Aqui eu tinha averiguado 155 trabalhos publicados em revistas médicas indexadas e de grande prestígio internacional. E considerado já hoje um fenômeno biológico. O que está em aberto seria o mecanismo neurofisiológico. Os estudos do Dr. Raymond Moody Jr., com o livro A Vida Depois da Vida, que foi o start inicial, ele foi muito criticado na época, até porque quem lê o livro sabe que ele se preocupou muito mais em comunicar o fenômeno do que em colocar aquela comunicação dentro de um rigor metodológico científico, e o que houve foi uma crítica muito grande em cima do método que ele usou para se comunicar. Mas depois dele vieram outros, Dr. Kenneth Ring, Michael Sabon, Margot Gray, o Dr. Melvin Morse, que eu já citei, e o Dr. Pim Van Lommel. Eu quero me deter um pouquinho nesse trabalho, que foi publicado em dezembro de 2001, na revista The Lancet, porque, na minha opinião, esse trabalho é um divisor de águas nos estudos de experiência de quase morte. Até então, a maioria dos trabalhos era retrospectivo, ou seja, você pegava pacientes que tiveram a experiência e os entrevistava, e, por conta disso, você não podia medir algumas variáveis que eram utilizadas para explicar o fenômeno. Por exemplo, o tempo de parada cardiorrespiratória, que significaria o tempo de anóxia cerebral, as drogas utilizadas no processo de ressuscitação, e assim por diante. O Dr. Pim Van Lommel, ele, como cardiologista, ele é holandês, ele trabalhava em 3 ou 4 centros, grandes centros, eu não lembro direito, são 3 ou 4, e ele estabeleceu um protocolo e ele fez um trabalho prospectivo, ou seja, todos os pacientes que estavam dentro daqueles serviços e que tiveram parada cardiorrespiratória entraram no experimento, entraram no trabalho. E eles foram seguidos num follow-up de até 8 anos. Então, isso deu uma consistência muito grande para o trabalho dele, porque, metodologicamente, ele pôde responder vários questionamentos a respeito desse fenômeno. Pôde afastar algumas teorias e algumas hipóteses materialistas, reducionistas, que queriam atribuir a mecanismos neurais a experiência, não é? Qual é a incidência de EQM? Quando eu estudei esse assunto, eu percebi que é bem marcada as porcentagens com relação à média de idade. Por exemplo, o Dr. Melvin Morse, ele era neonatologista, que ele não está mais trabalhando na área agora, e o trabalho dele era todo com crianças, né? Neonatologista e pediatra intensivista. Então, o que acontece? De todos os autores, ele é o que tem a maior incidência. 85% das crianças que tiveram na situação de morte clínica descreviam ou relatavam uma experiência de quase morte. Se você pegar a experiência do Dr. Kenneth Ring, são 48% só dos casos, mas a média de idade dele é de 39 anos. Se a gente pegar o Dr. Michael Sabon, a média de idade da amostra dele é de 49 anos, já baixa mais um pouquinho. E o Dr. Pim Van Lommel, que tem a maior média de idade dos autores que eu estudei, de 62 anos, ele tem 18% de incidência. Ou seja, quanto mais jovem o paciente, maior é a chance de ele trazer de uma parada cardiorrespiratória, de um período de morte clínica, dele trazer com ele a lembrança, né, da experiência de quase morte. Quais são as características da EQM? Eu costumo fazer a seguinte relação. Quem trabalha em obstetrícia sabe disso. Parto é sempre igual ou é sempre diferente? Não é? Uma apendicite, eu sou cirurgião. Você fala assim, vou operar uma apendicite. Quantas apendicites você já fez na vida? Teve uma igual à outra? É igual, mas não é. Não sei se está dando para vocês entenderem. Todo parto é a mesma coisa. É uma criança saindo dentro da barriga de uma mulher, não é assim?
mas cada parto é cercado de características próprias. Quando entra em trabalho, por que entra, a dinâmica do parto, como é o nascimento, se é cesárea, se é parto normal, se é cefálico, se é pélvico, e assim por diante. A EQM, como todo fenômeno biológico, segue essa regra. Ou seja, as EQMs, elas são iguais, mas nenhuma é igual à outra. Elas têm características básicas que fazem com que ela se torne uma entidade biológica, apesar de cada experiente apresentar as suas características, apresentar detalhes diferentes. Então, a idade é uma coisa que chama atenção. É claro que uma descrição de uma EQM de uma criança de 7, 8 anos não vai ser igual à descrição de EQM de um adulto de 20 ou 30 anos. A forma de comunicar a experiência vai mudar. O sexo, a época, ou seja, se você pegar a descrição de Er, lá, que está no livro A República de Platão, e você pegar uma experiência de quase morte de um homem contemporâneo, que teve essa experiência há um mês atrás, você vai perceber que existe diferenças na descrição, mas há a correlação. A cultura, principalmente na designação de algumas coisas, como, por exemplo, o ser de luz, que é uma coisa que muitos experientes relatam. Tem gente que chama o ser de luz de Jesus, tem gente que chama de um espírito de luz, tem gente que chama de Alá, tem gente... Depende da cultura. Não é? Então, há as variações com relação ao tipo de descrição, mas não ao relato em si. Então, idade, sexo, época, cultura, condição social, condição psicológica, as drogas utilizadas na reanimação, que esse é um dado que foi trazido inicialmente pelo Dr. Pim van Lommel, e o tempo de parada, que é um dado muito importante que ele pôde aferir, não são fatores que determinem, né, ou não a EQM. Você pode ter uma parada de poucos minutos ou uma parada de várias horas, e isso não interfere na incidência da experiência de quase morte. A idade interfere. E aqui, como espírita, a gente pode já fazer uma alusão a isso com relação ao nível de tenacidade da ligação entre o corpo e o espírito, que já foi falado aqui também pela doutora Paula, pelo Beto. Então, a gente sabe que a criança, principalmente a criança até os 7 anos, ela está terminando de encarnar. Então, a ligação entre o corpo e o espírito é muito mais tênue do que um indivíduo que já viveu a sua vida e tem essa ligação, e está mais acostumado a estar encarnado. Então, a dificuldade é maior. Muito bem. Como todo fenômeno biológico, então, tem um caráter universal. Né? Pouco importa se é rico ou pobre, se nasceu aqui ou ali, vai experimentar a mesma sensação. Quais são os fatores observados nos relatos? Bom, sensação de estar morto, 50% de incidência, sentimentos de paz e alívio, 56%, o que é uma boa notícia, né? Experiência fora do corpo, 24% dos pacientes. O túnel, né? Os pacientes descrevem um túnel, uma passagem, 31%. Os seres de luz, que podem ser um ou vários, ou ele identificar como uma figura dentro da cultura, da religião dele. O ser de luz, quando existe. A recapitulação, que é a lembrança de tudo que aconteceu na vida dele. A rápida ascensão para o espaço, alguns descrevendo até um ruído, como se estivesse sendo chupado, puxado. Né? A relutância em voltar. Muitos precisam de o ser de luz ou os seres de luz que estão acompanhando ele, tem que convencê-lo de que ainda não é hora dele ficar lá. E a barreira, que nunca é ultrapassada pelos experientes. Essa barreira ela pode significar um limite, isso vai depender da interpretação de cada um. Né? Quando eu assisti aquele filme Era do Gelo, com os meus filhos, eu acho que foi o 2, eu acho. E o esquilinho chegou no paraíso das nozes, não sei se quem assistiu aí lembra, e a barreira do esquilinho era um portão dourado enorme, né? E às vezes quando eu era mais jovem, menino, eu tinha essa ilusão, que quando eu fosse entrar no céu ia ter um portão dourado enorme, com um velhinho de barba sentado do lado, né?
E o velhinho ia estar com um livrão lá, com o meu nome, para ver se eu podia entrar lá ou não, né? Hoje a minha visão mudou. Não tem um velhinho, vai ter uma tela de plasma, e quando eu chegar perto vai começar a passar a minha vida, e quem vai dar o score sou eu mesmo, né? O que não é uma boa notícia, eu confiava mais no velhinho. As características da IQM são essas daí. Então, como eu disse antes, não tem um relato igual ao outro, como não tem um parto igual ao outro, como não tem uma apendicite igual à outra, porque a única coisa que nós temos de igual uns com os outros é que nenhum de nós é igual. Nós somos todos diferentes e é por isso que nós estamos juntos, como peças de um quebra-cabeça, que separadas não têm o menor sentido. E quando você tem uma saliência, tem que achar a peça que tem a reentrância, que encaixa na sua, para você fazer um sentido junto com ela, e assim por diante, e nós vamos fazendo essa teia da vida aí que já foi tão falada. Então, não tem uma pessoa igual a outra, não tem um relato igual ao outro, as necessidades são próprias, mas os fenômenos que acontecem são os mesmos. Então, dificilmente um relato tem todos os fatores, eu descrevi alguns deles, vocês puderam ver que as porcentagens variam, mas também não tem nenhum item que só tenha sido descrito por um, não é? Ou algum item que tenha sido descrito por todos. Há uma variação, tá certo? E a ordem de ocorrência desses fatores não é uma ordem fixa. Então, tem um que primeiro recapitula a vida, depois vem o ser de luz, o outro primeiro vê o ser de luz, e aí recapitula a vida, e assim por diante, né? Uma das descrições que foi feita por um médico nesse congresso nos Estados Unidos, eu não estou lembrando o nome dele agora, ele teve essa EQM com 22 anos, e isso mudou a vida dele. Ele, inclusive, foi um dos mentores do Dr. Ian Stevenson no estudo de reencarnação por lembranças de vidas passadas. E ele deu o relato dele para a gente lá em Washington, foi muito emocionante. E ele conta que primeiro ele viu o ser de luz, que ele falou que era Jesus, que podem falar para ele que não era, que era coisa, mas ele tinha certeza que era Jesus. E que Jesus perguntou para ele assim: o que fizeste do amor em tua vida? E a partir desta pergunta, ele começou a recapitular a vida inteira dele, né? Então, você veja, ele primeiro viu o ser de luz, depois recapitulou. Então, essa cronologia ela não é fixa. Tem uma coisa que acontece com todos os experientes, é o processo de transformação pessoal. E isso ficou bem claro em todos os trabalhos que a gente leu, principalmente no trabalho do Dr. Pim Van Lommel. Há uma transformação emocional, há uma transformação social e há uma transformação espiritual. Todos os experientes, todos que tiveram experiência de quase morte, eles saem transformados da experiência. E isso foi medido pelo Dr. Pim Van Lommel em entrevista com o paciente e com os familiares do paciente. E ele foi rever isso 8 anos depois e não houve nenhuma modificação no relato e a mudança é persistente, ou seja, a pessoa fica definitivamente transformada. Então, o que é que muda? Muda a perspicácia, muda a intuição, os pacientes saem mais intuitivos, a crença na vida após a morte. Afinal de contas, quem disse que nunca ninguém voltou da morte para dizer como é que é, primeiro não conhece mediunidade, também nunca estudou EQM, né? Há uma melhora da autoimagem, porque o indivíduo não se vê mais com os olhos que ele via antes, ele se olha no espelho, ele não se identifica mais como sendo apenas aquele corpo físico, ele tem maior facilidade de demonstrar afeto e desaparece o medo da morte. Então, por que esse elemento tem em todo mundo e os outros elementos, uns aparecem, outros não, em sequências diferenciadas? Na minha opinião, é porque quando você volta da experiência, o relato ele é dado segundo aquilo que você experimentou lá. Então, apesar deles dizerem, os experientes, eu conversei pessoalmente com alguns deles, e eles falam que a experiência lá é muito mais real do que a de estar agora acordado, né, conversando com vocês, que a sensação é de que lá é que é real e aqui não, aqui é que é ilusório, o que vem ao encontro de muitas coisas que a gente vê no Evangelho, do Espiritismo e da neurofisiologia. Então, essas pessoas elas trazem dessa experiência algo que elas precisam se lembrar. E elas contam, fica na memória consciente delas, aquilo que marcou mais.
Então, na minha opinião, é isso que faz com que algumas coisas apareçam e outras não, e a cronologia, porque marca mais aquilo que foi mais forte emocionalmente para elas. Já a transformação pessoal é algo que ela passa a vivenciar todos os dias na rotina diária dela, para o resto da vida dela, seja quanto tempo ela continuar encarnada. Então, isso daí é uma das coisas que a gente pode observar estudando o trabalho do Dr. Ernesto Bozano, num livro que foi escrito em 1926. O Dr. Bozano, ele não estudou EQM, mas ele estudou espíritos, os relatos de espíritos que desencarnaram, ou seja, que passaram a barreira, que não tiveram uma EQM, tiveram uma morte mesmo e que se lembram disso. E, através de médiuns, eles trazem um relato do que aconteceu com a morte deles. E é muito interessante ler esse livro, chama A Crise da Morte. Por quê? Porque lá você percebe que todos os elementos da EQM estão lá. Ele traz 17 casos relatados, né? E que essa identidade com a EQM, ela vai além, porque existe sim uma cronologia, que é uma coisa que eu sempre achei que devia ter, porque sendo um processo biológico, ele ocorre sempre da mesma maneira. Se é um processo, as coisas precisam ter uma cronologia. E na Crise da Morte, o Dr. Bozano mostra que essa cronologia existe. Então, por isso esse meu argumento, de que por que o experiente conta nem sempre com a mesma cronologia? Porque ele está relatando o que marcou ele, o que ele lembra. Mas para o que desencarnou, que a coisa fica mais clara, porque ele não precisa voltar e utilizar o cérebro dele para se lembrar, ele tem a memória guardada no seu perispírito, tudo fica muito mais fácil. Então, principalmente, dos momentos mais importantes desse desencarne é a recapitulação, que é o momento em que você vai se julgar, que eu estava falando lá, que eu esperava que tivesse o velhinho de barba. Quer dizer, não tem o velhinho de barba, vai ter um download, na verdade é um upload, porque a memória RAM, que é a memória cerebral, ela vai passar para o seu HD, que é o seu perispírito. Então, no momento, porque a sua memória RAM vai se desligar, você vai perder o computador. Então, você vai passar os dados para o HD. E, na hora que esses dados são transferidos, você vai verificando, através das suas impressões, de uma maneira assim imparcial, entre aspas, porque você julga aquilo que você fez, você julga os seus atos sob uma outra perspectiva, e é nessa hora que a gente vai determinar o nosso destino. Se eu me sentir culpado, né, o complexo de culpa vai me levar para ambientes perturbadores, porque eu vou estar perturbado, vou entrar em sintonia com esse pensamento e vou parar lá. Agora, se eu me sentir responsável, mas não culpado, e eu tiver uma ação positiva com relação à minha responsabilidade, um movimento de tentativa de recuperar o prejuízo que eu possa ter causado a alguém, ou de me refazer de determinada atitude ou de determinado comportamento. Então, nesse momento, eu vou entrar numa outra vibração, numa vibração mais positiva, e vou me colocar num lugar dentro do plano espiritual melhor. Então, é muito interessante a gente estudar a EQM e estudar Ernesto Bozano. É muito interessante. Eu faço esse convite a vocês que vocês não vão se arrepender. E diante desse fato, que é um fato científico, a EQM é um fato, como explicar? E aí que, como dizia minha avó, a porca torce o rabo. Porque você vai ter as explicações procustianas, né, aquele pessoal que insiste em querer achar uma explicação reducionista para isso, e essa explicação reducionista, ela não se encaixa. Ela não se encaixa. Então, eu quero trazer bem rapidinho para vocês um aspecto da neurofisiologia básica. O Beto mostrou ontem um vídeo e que falava de potenciais de ação. Vocês lembram? Né? Quando a nicotina ela chegava nos receptores e ela abria os canais, aqueles canais faziam entrar sódio e isso gerava um potencial de ação. Isso acontece em células excitáveis. Células excitáveis são os neurônios e os músculos. E o neurônio é aquela célula capaz de gerar e conduzir potenciais de ação. Então, através de um estímulo, ele pode iniciar esse potencial de ação, que nada mais é do que uma onda eletroquímica em que há uma inversão da polaridade elétrica da célula. A célula é negativa dentro, positiva fora.
quando você tem o estímulo, se gerou o potencial de ação, ela inverte, ela fica temporariamente positiva fora, ela fica temporariamente positiva dentro. Isso inverte o potencial da membrana e causa um abalo eletroquímico que vai ser conduzido pelo neurônio. Eu estou explicando isso para vocês porque o potencial de ação é um mecanismo muito bem conhecido pela fisiologia humana, ele é muito bem estudado, a gente conhece detalhes disso, e a gente sabe que é o mecanismo de funcionamento do neurônio. Então, é inegável dizer que se o neurônio está trabalhando, então ele tem que emitir potenciais de ação. O neurônio em silêncio, que não emite potenciais de ação, ele não transmite nenhum dado, nenhuma informação, portanto, ele não produz função. Será que a gente pode medir esses potenciais de ação? A gente pode, através de um exame chamado eletroencefalograma. Por quê? Porque esses potenciais de ação são ondas elétricas, e toda corrente elétrica gera um campo magnético perpendicular. E eu posso medir, através de eletrodos, e colocar isso num gráfico. Então, toda vez que eu tenho eletroencefalograma e eu tenho essas ondas, esses gráficos, aliás, é um negócio tão fácil de ver isso, que tem neurologista que é especialista só para ler eletroencefalograma, né? De tão simplesinho que deve ser isso aqui. Mas eles sabem que está tendo atividade cerebral, porque está tendo ondas. E aí eles medem, são vários eletrodos, vocês estão vendo aqui no desenho, eles podem medir a atividade cerebral no lobo pré-frontal, no lobo parietal, no lobo occipital e assim por diante. Antes dos exames tipo PET-scan, que foram... Ontem vocês só viram 5 vezes aquela imagem, né, do trabalho do Andrew Newberg, né, do PET-scan. Eu nem vou mostrar de novo, hoje fiquem tranquilos. Né? Mas aquilo é uma tecnologia mais recente. Até então, a gente estudava a neurofisiologia com eletroencefalograma. E é uma coisa muito básica na neurofisiologia. Ou seja, se não tem atividade elétrica, né, o cérebro não está funcionando, portanto, nenhuma função cerebral pode ser averiguada, pode ser observada. Então, existem 2 trabalhos que são muito importantes, eles estão citados no trabalho do Dr. Pim van Lommel. Um desses trabalhos, os 2 trabalhos estão relacionados com os grupos de anestesiologia e que mostram que, quando você tem anóxia cerebral, o que vai acontecer cerca de 10 segundos após a parada cardiorrespiratória, né? Ou seja, o indivíduo teve uma parada cardiorrespiratória, parou de circular sangue, em alguns segundos é interrompido o fluxo de oxigênio para os neurônios. Bom, 10 segundos de parada cardiorrespiratória, o eletroencefalograma está isoelétrico. Isso são 2 trabalhos que mostraram isso daí. Muito bem, se depois de 10 segundos de parada cardiorrespiratória eu tenho um eletroencefalograma plano, eu posso esperar alguma atividade neuronal? Eu posso esperar alguma função neurológica desse paciente? Não. Eu posso esperar que ele enxergue algo, que ele sinta cheiro, que ele tenha algum tipo de memória, que ele guarde algum tipo de informação? Não. Então, neurofisiologicamente, isso é impossível. Então, eletroencefalograma isoelétrico significa ausência de potencial de ação, o que significa ausência de atividade elétrica. O indivíduo não pode ter consciência, não pode ter memória e não pode ter nenhum tipo de percepção, porque não há função cerebral. Muito bem. Quando nós estamos diante de um paciente com EQM, esse paciente esteve nessa situação com o seu eletroencefalograma isoelétrico e ele te diz o que aconteceu na sala, quem estava lá, quem não estava. Como é que ficamos, então? Não é? Tem um dos trabalhos que foi um dos grandes motivadores do estudo de EQM pelos neurologistas americanos, que foi uma jovem que estava monitorada durante a cirurgia. Ela foi uma técnica nova que estavam fazendo, em que eles fizeram um resfriamento do corpo dela, ela entrou em morte clínica com parada cardiorrespiratória, com o monitoramento do eletroencefalograma durante o procedimento, e ela ficou clinicamente morta por um período grande de tempo, enquanto os cirurgiões entravam no cérebro dela para remover um aneurisma que estava num local inacessível. E, como era uma técnica nova, eles filmaram, gravaram, e estava tudo documentado.
Quando ela volta, ela diz exatamente tudo o que aconteceu na sala, ela ouviu, ela sabia o que estava acontecendo, e ela ainda descreveu um diálogo entre o cirurgião e o auxiliar, que eles falaram que não tinham falado aquilo lá, e quando foram ver o filme, eles tinham falado exatamente do jeito que ela tinha relatado. Ou seja, ela lembrava melhor do que eles o que tinha acontecido na cirurgia. Como explicar isso? Como explicar? A doutora Kubler-Ross também tem um relato de um caso de um paciente que era cego de nascença, e ele teve uma EQM, e durante a EQM, ele relata o que aconteceu na sala, descrevendo as cores das roupas das pessoas que estavam lá. No trabalho do Dr. Pim van Lommel, é muito interessante, porque ele conta o caso de um paciente que foi achado na rua, com uma parada cardiorrespiratória, ele foi levado para o hospital, ele chegou no hospital já com algum tempo de parada, foi feito um atendimento, na hora de entubar o paciente, ele estava com uma dentadura, e aí o médico que foi entubar, ele viu a dentadura, tirou a dentadura, deu na mão da enfermeira que estava do lado dele. A enfermeira estava apurada, o paciente estava ali correndo risco de morte. Ela colocou a dentadura dentro de uma gaveta no carrinho de parada. E aí o paciente, eles conseguiram a reanimação, o paciente foi para a UTI e passou. Passaram-se 15 dias, esse paciente já estava na enfermaria e aquela enfermeira que estava de plantão no pronto-socorro foi fazer o plantão na enfermaria naquela noite. E quando ela estava passando pelo corredor, ela ouviu alguém chamar ela, enfermeira, enfermeira. Quando ela entrou, ela não reconheceu imediatamente o paciente. Ele falou assim, eu estava te procurando. Ela falou, por quê? Ele falou, porque a senhora estava lá na sala de emergência quando eu cheguei, e a senhora sabe onde estão os meus dentes. Aí que ela lembrou quem era ele. Como é que ela sabia? Como é que ele sabia que ela tinha pego os dentes? Não é se nem ela mais lembrava. Então, isso é um checkmate, porque você não pode explicar a consciência pela atividade cerebral, porque o indivíduo estava sem atividade cerebral e estava consciente, ele tinha funções cognitivas, ele guardou memória do que aconteceu. Como a gente pode explicar isso? O cego de nascença vê, não é? Então, a explicação é a dualidade cérebro-mente, que é o que está todo mundo na nova neurofisiologia falando. Apesar de que os gatekeepers, aqueles grandes professores, ainda se recusam a admitir esse modelo, como disse o Dr. Ian Stevenson, a evolução da ciência se dá na medida dos funerais. Esse pessoal que chegou no topo da carreira acadêmica usando um paradigma precisa desencarnar para os mais novos virem e mudarem. Esse pessoal não vai mudar. Não vai mudar. Não é? Mas o que se sabe, e o Dr. Pim van Lommel hoje, ele nem estuda mais EQM, ele está estudando memória extracerebral. Ele já admite essa dualidade cérebro-mente como verdade científica, afinal de contas, isso é uma evidência. Então, a consciência, ela usa o cérebro como instrumento, e não o cérebro que secreta a consciência como um produto. Não é? A gente esteve falando isso desde ontem, não é isso? Então, as conclusões neurofisiológicas são bastante contundentes. Se existe atividade mental sem atividade cerebral, então a mente não é produto do cérebro, mas algo que se manifesta através dele. O que muitos autores têm chamado de metassistema, a doutora Marlene citou aqui ontem. Se há consciência, há vida, mesmo sem um corpo físico. O que nos faz pensar que o corpo é que depende da consciência para existir, e não o contrário. Há uma inversão, né, no raciocínio materialista. A gente tem que inverter o raciocínio materialista, que é o outro conceito que foi batido aqui desde as primeiras jornadas. Não é? Eu não sei se vocês lembram, mas eu estava aqui. E é o que eu tenho ouvido todo mundo falar, aqui em Portugal e em todos os lugares que nós vamos, que há uma inversão do raciocínio. A gente tem que pensar agora da causa para o efeito. A causa não está fora, está dentro. Somos nós, a nossa consciência, que detém a nossa individualidade. E é isso daí que faz com que todo o resto aconteça. Saúde, doença, malformação, marca de nascença, felicidade, infelicidade, karma, futuro, e por aí vai. A boa notícia é que só depende de você. E a má notícia é que depende de você. Era mais fácil quando dependia de outro, porque a gente pelo menos podia reclamar. Então, a vida, ela precede o organismo físico material. É por isso que não dá para definir vida. Aliás, ontem, muita gente passou perto, mas eu ouvi no Mednesp
O Peixinho, que é um professor, médico, psicólogo e filósofo da Bahia. Vocês imaginam isso? Ele existe, é verdade. Médico, psicólogo e filósofo, e ainda é baiano. Ele deu uma palestra para a gente, ele começou definindo vida como doença sexualmente transmissível com 100% de óbito. É genial, não é? É isso mesmo. Ontem todo mundo passou perto, mas ninguém falou. Eu falei, amanhã eu vou falar. Então, a vida, a biologia não define vida, a medicina não define vida, a gente tenta definir o processo, a manifestação da vida, os seres vivos, e mesmo assim ainda é complicado. E não consegue porque nós ainda estamos no paradigma materialista e vida não é material. Então, se a vida precede o organismo físico, ela não depende dele para existir. É o contrário. Se ela não depende dele para existir, quando eu me livro do corpo físico, não é? Essa vida, essa consciência vai continuar existindo. E se ela fez isso uma vez, ela se associou a um corpo físico, à matéria uma vez, por que ela não vai fazer outra? Se é uma propriedade dela. Então a conclusão, né, neurofisiológica é de que existe um metassistema, e esse metassistema aqui é a nossa individualidade, e que ele vai produzir vários corpos como manifestação no plano físico, um atrás do outro. Reencarnação como lei biológica. Não é? A mente é independente do corpo físico, sobrevive à morte e à associação com o mesmo, para em algum momento posterior voltar a associar-se ao novo corpo físico. Dr. Ian Stevenson desencarnou não faz muito tempo, médico, psiquiatra da Universidade da Virgínia, e que foi conhecer o Espiritismo muito tempo depois de já ter chegado a essas conclusões. A reencarnação é uma lei biológica. Muito bem. E a eutanásia? O tema não era esse? Deve ter alguém se perguntando, né? Onde vai esse cara, né? Eu vou agora fazer o fechamento. Porque, assim, quando o tema me veio, eu confesso que eu pensei, tudo bem, legal. EQM, beleza. Eutanásia, beleza, mas EQM e eutanásia? Né? Onde é que eu vou fazer essa ligação? Então, eu vou contar o caminho que eu fiz, e vocês depois vão ver se vale a pena ou não. O conceito de eutanásia, né, etimologicamente falando, todo mundo já sabe disso, é a morte boa. Então, no dicionário está escrito lá, que é onde se busca abreviar sem dor e sem sofrimento a vida de uma pessoa. Abreviar a vida de uma pessoa significa fazer com que ela morra antes do tempo devido, né? Ou do tempo que ela viveria se você não intervisse. O termo jurídico lá no Brasil, ele é tratado da seguinte maneira: dar morte suave aos doentes que sofrem dores insuportáveis, estejam acometidos de doença incurável e o desejem ou solicitem. O que isso significa? Significa que, para muita gente, e eu acho que de uma maneira geral, a eutanásia é suicídio assistido. Só não vai ser suicídio assistido quando o paciente não tiver consciência, não tiver consciente. Aí, na minha opinião, isso é um abuso ao direito do cidadão. Eu não vou nem citar essa italiana, nem aquela americana, né? Não vou nem citar, porque ali, para mim, não foi nem eutanásia, que foi homicídio. As pessoas, elas confundem o tratamento médico com o cuidado. Cuidar, a gente cuida de criança. Se um recém-nascido nascer e ninguém der comida para ele, ninguém vestir ele, ninguém abrigar ele vai morrer. Isso é cuidar, isso não é tratar, isso não é tratamento médico, é cuidado. Tanto a americana quanto a italiana, elas estavam precisando apenas de alguém que as alimentasse e cuidasse delas, as mantivessem aquecidas, limpas, só isso. Nenhuma delas estava tomando remédio, drogas, nada. E elas foram mortas, né, com supressão de água e alimento. Isso, para mim, é homicídio e do mais cruel possível. É a mesma coisa que você pegar um paciente que não consegue se locomover para se alimentar e simplesmente ignorar as necessidades dele. Isso não é tratamento médico, isso é cuidar. Né? E o cuidar é obrigatório a todo ser humano, que tenha um mínimo de compaixão, um mínimo de caridade. Então, eu nem considero isso eutanásia. Nós vamos considerar eutanásia situações quando o paciente pede para morrer porque ele tem uma doença incurável e ele acha que ele não vai superar aquilo,
ou ele tem medo de sentir dor, ou ele acha que aquela doença está trazendo sofrimento insuportável para ele. Então, ele pede o suicídio. Existe um trabalho sueco, eu esqueci de trazer a referência, que ele mostra que, de todos os pacientes que pediam suicídio, aqueles que foram tratados para depressão, depois de tratamento para depressão, apenas 1/3 deles manteve o desejo de se matar. Ou seja, quando o paciente expressa a vontade de se matar, o que você tem que fazer por ele? Tratar ele está doente, ele está desesperado, você não tem que ir lá e matar ele. Né? Então, o suicídio assistido é o termo que traduz de uma maneira mais substancial aquilo que está sendo feito hoje, que é a eutanásia. E aí, o que eu me perguntei foi o seguinte: será que existem relatos de EQM em pacientes que tentaram suicídio? Né? Aí estaria a chave da minha palestra. É onde eu conseguiria fazer a conexão. E eu achei isso. O Dr. Moody Jr., ele fala que todos os pacientes, os suicidas, que tentaram suicídio e que tiveram morte clínica e que foram reanimados, que foram ressuscitados, todos eles tiveram experiências desagradáveis ou infernais. Eles se viam em ambientes perturbadores, completamente diferente daquelas experiências que nós escrevemos anteriormente, de uma sensação de paz, de serenidade, seres de luz, não é? Muito pelo contrário. Já a doutora Atwater, ela fala que existem, ela teve alguns relatos dessas EQMs infernais, que são chamadas experiências negativas, mas ela também ela foi capaz de entrevistar alguns pacientes que tentaram suicídio, tiveram a EQM e não estavam em um ambiente infernal. Não foi uma EQM negativa. Eles tiveram a mesma sensação de serenidade, de tranquilidade. Mas o interessante é que ela fala que mesmo esses pacientes, eles voltam da experiência valorizando muito mais a vida. E eles voltam defendendo a importância de se manter a vida até o seu desfecho, até o final. Então, e outra coisa interessante é que essas EQMs negativas, mesmo esses pacientes que tiveram essa experiência muito ruim, eles têm um fator fixo. Ou seja, eles se transformam. Eles se tornam pessoas mais calmas, mais tranquilas, mais espiritualizadas, mesmo com a experiência negativa. Ou seja, visitar São Pedro faz bem, ele estando em casa ou não, não é? Aí eu trouxe uma frase que todos que são médicos no Brasil falaram quando se formaram e provavelmente nem se lembram disso. Está no juramento de Hipócrates. Né? Eu falo que já ouvi um movimento lá no Brasil para não ter mais o juramento de Hipócrates nas formaturas. Eu acho que eles, não é que eles não gostam de Hipócrates, eles não querem ser hipócritas, né? Porque fala e depois não faz. Mas o juramento diz: a ninguém darei para agradar remédio mortal, nem conselho que o induza à perdição. A gente tem muito que aprender, não é? Com os nossos grandes mestres, aqueles que começaram tudo. A gente se distancia tanto da origem que a gente já não sabe de onde veio e, pior ainda, não sabe para onde vai. E Humberto de Campos, através de Chico Xavier, diz que Deus usa o tempo e não a violência para aplacar as dores humanas. Isso é de uma profundidade tão grande e me faz lembrar uma história. Eu coloquei essa história no Ser Médico, Ser Humano, no meu livro. Quem já leu sabe, eu vou começar a contar a história, vai lembrar. Mas eu ainda não conhecia o espiritismo, eu não era espírita, e eu era chefe do plantão no hospital universitário lá em Santos, no Hospital Guilherme Álvaro, e eu tinha lá, entre os meus doentes internados, uma pacientinha, que era bem parecida com essa aqui, aliás, que estava com câncer de pulmão, numa fase terminal da doença, porque a doença é terminal, o doente não é? E ela teve uma crise de dispneia importantíssima. Eu não conheço nada que deixe mais as pessoas angustiadas do que falta de ar. Não só quem está com a falta de ar, todo mundo que está em volta. Né? E aquela mulher, ela arfava e ela tinha uma dificuldade tão grande, e eles foram me chamar a falar: olha, a dona Maria está com problema, ela não está conseguindo respirar. E quando eu cheguei lá, os meus residentes já estavam tomando as providências. Trouxeram o biombo. Quando trazia o biombo, todo mundo do quarto já sabia que era mais um que estava indo embora. Né? Estavam colocando o biombo e o meu residente trouxe um soro que ele ia instalar na paciente. Eu falei: o que é isso? Ele falou: esse aqui é um M1. M1
Era um combinado de drogas que a gente usava lá, era uma sigla, que tinha analgésicos, hipnóticos, né, que é para tirar a dor, bem potente, mas que tinha como efeito colateral a supressão do tronco respiratório, do tronco cerebral, no centro respiratório. O que ia acontecer quando eu fizesse essa droga nessa mulher? Ela ia morrer. E ela estava num desespero danado, e estava em volta os residentes do primeiro ano, do segundo ano de cirurgia e os quintonistas. E quando eu vi ele ligando o soro, a minha primeira intenção, meu primeiro movimento foi, não liga. Aí ficou todo mundo olhando para a minha cara. Mas como assim? Né? Eu falei, vocês já fizeram tal droga? Já fizeram a inalação? Já fizemos tudo, professor, e ela não melhorou. E naquela hora eu fiquei extremamente angustiado, porque eu olhava para aquela mulher naquele desespero e eu não sabia o que fazer. Mas eu não tive coragem de ligar a medicação. Eu falei, olha, vamos começar tudo de novo. Pega lá a prescrição dela, chama um pneumologista lá embaixo. Infelizmente a Márcia não estava lá naquele dia, senão ela ia me ajudar. Vamos fazer tudo de novo. E comecei tudo de novo. Tudo de novo. Todas as medicações que já tinham sido feitas. Naquela época eu não tinha o recurso, eu não sabia que se eu orasse ia ser melhor. Não é? Eu estava assim, seguindo o meu instinto, a minha intuição. E aí o que aconteceu? Aquela mulher foi melhorando, até que ela serenou. Serenou. Quando acabou, eu voltei para a sala dos médicos e estava assim, tinha uns quintonistas, uns alunos revoltadíssimos. Esse cara está pensando que ele é quem? Que ele é Deus? Imagina, um sofrimento desse e tal, não sei o que, não sei o que lá. E eu confesso para vocês que eu fui dormir aquele dia, eu não conseguia dormir. Eu pensava, será que eu fiz bem ou eu fiz mal? Né? Hoje em dia eu penso, se eu fizesse a medicação era eutanásia, e se eu não fizesse era distanásia? Né? Onde é que está o limite para isso? Eu não sei dizer para vocês onde é o limite. Não sei. Eu sei que eu fui angustiado e com essa dúvida na cabeça, muita gente me criticando. Aliás, a maior parte deles. Muito bem. Passou. 2 dias depois eu voltei no hospital. Porque além do plantão, às vezes eu operava lá de manhã. E eu fui lá ver o que tinha acontecido com a paciente. Ela tinha morrido. No dia seguinte. E eu perguntei, ela morreu? Morreu. E ela morreu bem? Morreu tranquila, ninguém sabia, ninguém viu, ela não fez aquela falta de ar, nem nada. Eu falei, tá bom. Aí eu estava indo embora, eles me chamaram, o residente me chamou e falou, professor, eu preciso contar uma coisa que aconteceu. Eu falei, conta. Ela tinha um filho que quando ele tinha 18 anos, ele saiu de casa. E ela nunca mais tinha visto esse filho. Eles tinham brigado, o filho fugiu, saiu de casa e nunca mais nem ligou, não tinha contato, nada. Quando descobriram que ela estava com câncer de pulmão, os outros filhos tentaram achar ele e acharam, ele estava no Nordeste. Mandaram um telegrama, conseguiram um telefone, e ele pegou um ônibus e estava vindo do Nordeste para Santos. Ele chegou na manhã seguinte do atendimento que eu dei para ela. Eles se encontraram, eles choraram, se abraçaram, ele foi embora e ela desencarnou. E eu me pergunto hoje, que direito eu tinha de impedir esses espíritos de resolver um problema que, às vezes, vem sendo trazido de várias encarnações? Quem me disse que eu é que decido a hora que um paciente vai morrer e a hora que ele vai viver? A despeito de todas as dúvidas que eu tive na hora, e eu ainda tenho, muitas vezes, quando eu estou diante de casos assim, entre tirar a dor e tirar a vida, onde é que eu me coloco nessa situação? Hoje, eu me coloco seguindo o conselho que André Luiz colocou e ontem foi falado. Se os médicos orassem. Eu oro. Muito obrigado.